Vamos lá, gente. Bom dia. Vamos fazer esse teste aqui agora. Opa, Vamos ver se entra. vamos lá, peraí que tá virado ao contrário Opa. aqui. Peraí que eu tô virando a câmera de volta. Ah, tá bom. Bem, eu consigo te ver aqui tranquilamente. Você consegue ver minha mesa tranquilamente. Não, agora Ah, voltou é? para o seu rosto. Aham. Ah, olha, pra mim travou a imagem na mesa ali. Nossa, mas aqui para mim tá tranquilo. Deixa eu ver se o pessoal tá te vendo aí. Vamos ver. Eu tô te ouvindo, te vendo tranquilo. As pessoas estão me vendo também? Porque eu não me vejo, eu vejo só a minha mesa, que foi a primeira coisa que a câmera pegou. É, Dora, ok? Então vamos seguir, né? Pra que eu quero me ver? Vamos embora. bem, para mim aqui também tá ótimo, Dora. Então tá ótimo, vamos seguir assim. É bom que eu testo a minha falta de vaidade, né? Vamos dizer o contrário. Não sei se o cabelo tá arrepiado, se a cara tá amassada. Vamos embora. Olha, mas eu posso te garantir que você tá bem melhor que eu. Não é mole não. A gente que tem filho pequeno em casa, não tem como não ter olheira nessa fase, né, dentro de casa. A gente tá vendo a É intensidade. verdade. Então, tudo normal. Perfeito. Vamos lá. Hoje está um pouquinho diferente, né? Que a gente teve que entrar assim, invertido, mas todo mundo está chegando aí aos pouquinhos. Legal, gente. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Dora, pelo convite, viu? Tem muita gente amiga aqui que há muito tempo eu não vejo, algumas pessoas que eu não conheço naturalmente, mas é uma satisfação muito grande poder iniciar o dia assim com essas reflexões e com esse monte de gente aqui vibrando e entusiasmando a gente já pela manhã. Com certeza. Sem dúvida. Alguns até ficaram assim: olha, eu entrei ontem, estava fazendo uma live no meio da tarde, a gente estava justamente testando. Mas graças a Deus deu tudo certo. Agradeço o pessoal que acordou cedo aí hoje para estar com a gente. E a gente, assim, hoje não vai ficar gravado na minha página lá do café, mas depois eu coloco lá no YouTube e o Saraiva pode deixar na dele, se for Sim, para fazer assim, que aí quem quiser assistir sim, claro. não ficou a tempo. Então, aí vai ficar com a prece final hoje, né, amigo? Isso. Isso. Então eu vou fazer a inicial para a gente já começar aí a nossa leitura. A gente está hoje no capítulo 4. A gente vai falar dos itens 18 até o 23, que trata da reencarnação, fortalecendo os laços de família, enquanto que a ideia da existência única desfaria esses laços, né? Então vamos concentrar aí para a gente fazer a prece, para que tudo corra bem nesse dia. Nos colocamos dispostos, com o coração aberto a todas as energias que a espiritualidade nos emana nesse momento. Unidos neste pensamento, somos gratos a Deus por tudo, pelo dia que amanhece, pelas dificuldades que encontramos que nos fazem mais fortes e pela possibilidade do entendimento que a doutrina nos faculta, nos consolando sobre que a gente possa ser intuído nesse estudo de hoje, que ele nos faça ainda mais conscientes durante todo esse dia, para que a gente faça a diferença na nossa vida e naqueles que amamos, que estão ao nosso lado, aos nossos irmãos. Que assim seja, graças. Graças a Deus. Hoje eu consegui ser mais sucinta. Ah, tá ótimo. Vamos lá. Pode começar aí, já que eu comecei falando tanto, pode seguir. Então, Dora, eu primeiro, mais uma vez, agradecer a presença de todos e de todas e ao convite generoso e amistoso que você nos fez para a gente poder estar refletindo sobre esse item aqui, esse título do Evangelho, que lida diretamente com as nossas experiências da vida. Eu vou aqui ler mais uma vez o título do capítulo,
aqui do início, pelo menos do item 18, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Essa é uma das grandes maravilhas e bênçãos que a doutrina espírita nos oferece, como maneira de nos orientar de forma definitiva ao espetáculo da vida, ao espetáculo da existência. Uma vez que Jesus nos disse no capítulo 10, no versículo 10, no capítulo 10, do versículo 10 do Evangelho de João, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está falando não apenas da vida única, que alguns materialistas e algumas doutrinas e religiões acreditam ser a vida, de única existência. Jesus está falando de uma vida que merece ser vivida dignamente, mas, sobretudo, sobre várias oportunidades de vida larga, com muita capilaridade, com muita elasticidade, de oportunidades em que nós temos nos consagrado à existência e transformando a nossa vida no dia a dia, em cada oportunidade que tivermos. Então, assim, e isso tudo, essa grande oportunidade de vida reencarnatória, nos dá também a oportunidade única de reatarmos, realinharmos e desenvolvermos cada vez mais os laços de amor, de carinho, familiares que nos facultam uma existência aqui na Terra ou em qualquer lugar do cosmos. Essa não é uma lei estabelecida por Deus aqui na Terra, é uma lei universal. Nós estamos falando de um processo reencarnatório que diz respeito a toda e qualquer vida no universo. Ou, se alguns preferirem, como nos dizem os cientistas mais modernos, do pluriverso. Porque já existe uma teoria que existem vários universos, que existem várias moradas, como Jesus tinha dito, há várias moradas na casa do meu Pai. Então, ciência e religião se realinham e hoje já conseguem, por exemplo, antes de a gente entrar aqui propriamente no estudo em si, e hoje, por exemplo, a ciência já consegue, em alguns locais específicos, sobretudo em algumas universidades dos Estados Unidos, na Índia, e aqui no Brasil também tem um departamento em São Paulo, que já estuda a possibilidade da reencarnação. Existe estudo científico que comprova que a reencarnação é algo real, já tem comprovação científica, em fatos empíricos. Então, nós não estamos falando aqui de uma promessa de amizade que Jesus tinha com nós, não. Nós estamos falando aqui de uma lei divina, uma lei universal imutável, que é as várias possibilidades de vida, de reencarnação, aliás, e a possibilidade de a gente apertar os laços familiares, cada vez mais nos sentirmos próximos uns dos outros pela oportunidade, pela magnanimidade que é a reencarnação. Entende, Dora? Com certeza. Quando a gente diz que a família é o laboratório, é mesmo, né? Porque é preciso que a gente se entenda ali e exercite ali este amor para que a gente consiga enxergar aquele irmão de fora como um irmão de fato, né? Porque muitas vezes essa dificuldade é encontrada de exercer plenamente esse sentimento de amor, de respeito, de cumplicidade. Muitas vezes a gente encontra essa diferença na parentela, né? A gente tem diversos casos de família em que a gente tem problemas, né? Que fulano não fala com Beltrano e tudo mais. Então, é realmente um laboratório. É preciso que a gente aprenda nesse micro para que um dia a gente consiga levar isso para o macro, para a humanidade. É verdade. E quando você fala em aprendizado, eu me recordo agora da questão 167 do Livro dos Espíritos, que Kardec Quando eu pergunta crescer, eu vou ser assim, tá? Vou lembrar a questão do livro. Perdão. Não precisa crescer, não. É só você conviver com o Zé Cláudio. Ele está online aí com a gente, que ele vai ensinando tudo pra gente. Eu tenho bons professores também. O problema é a minha memória, menino. Mas para quem tem filho, Dora, é assim mesmo. A gente lembra do leite, lembra da água, do banho, de tudo.
mas as questões às vezes, ó, se esvaem na cabeça. Continua seu raciocínio, perdão. Então, eu lembro da questão 67 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação, né? E os Espíritos respondem que é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Você começa a progredir com a humanidade, primeiramente dentro dos nossos lares, porque é de lá que vão sair os cidadãos mais equilibrados, mais conscientes, mais espiritualizados. E a grande política pública divina que o Espiritismo nos oferece é o culto no lar. É a aproximação dos laços infindáveis, infalíveis do amor, da fraternidade e do reconhecimento de sermos filhos de um Pai maravilhoso através do estudo, do desenvolvimento do culto no lar. É aí onde as nossas diferenças começam a ser minimizadas, é aí onde um casamento muitas vezes é salvo, é aí onde o filho começa a observar os pais de maneiras diferentes, é aí que nós começamos a equilibrar as vibrações do nosso lar e sustentar as barreiras espirituais de uma casa através das primeiras preces, as primeiras reflexões, a abertura de uma página, o entendimento de que nós estamos aqui para progredir. E se progride, antes de se progredir com a humanidade, se progride na família, dentro de casa, com os laços cada vez mais próximos e mais conscientes, né? Porque do que quantos casamentos são salvos por conta de um culto no lar? Ou quantos são desfeitos por falta de um culto no lar? Então, é importante a gente situar também essas ferramentas que nos oferece a divindade, para que a gente possa, além de compreender o sentido da reencarnação, que a gente também saiba como exercer aquilo que nos foi facultado, que é o entendimento mútuo, o entendimento claro que a doutrina espírita nos oferece, de sabermos o que estamos fazendo aqui, agora nessa Terra. Qual é o objetivo de estarmos reencarnados? Com a doutrina espírita já sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esses três elementos juntos nos dão a certeza de que o caminho que Jesus nos oferece é um caminho seguro, é um caminho reto e é um caminho que, obrigatoriamente, definitivamente, nos leva para patamares de satisfação, de entendimento, de alegria, de aperfeiçoamento, mas também de entendimento de que dor, sofrimento, diferenças vão acontecer. O que vai mudar nesse processo todo é a maneira que nós nos comportamos diante desses sentimentos. Então, uma das oportunidades que a reencarnação nos oferta é justamente essa: a gente poder conviver com todos esses sentimentos e problemas, não nos maltratando por um pretérito errôneo, mas nos satisfazendo por um futuro esperançoso. Então, é uma das oportunidades que a gente colhe nessa coisa da reencarnação, né? Exatamente. Sem alongar muito, senão a gente não consegue ler, mas só que você falou essa parte agora no final. Ontem eu estava conversando com a Marta aqui no café e a gente já estava começando a falar sobre reencarnação. E isso aí que você falou no final é muito perfeito, porque às vezes a gente tem umas desavenças, umas diferenças, e a gente fica tentando procurar no passado, né? Como é que isso começou? Sei lá, feito alguma coisa muito ruim para essa pessoa, porque agora ela voltou assim e a gente tem essas diferenças. A gente não vai conseguir saber disso, a não ser que a gente faça uma inscrição, mas para isso tem toda uma recomendação, tem toda uma indicação séria e terapêutica, mas a gente não adianta a gente catucar o passado. O que a gente tem que fazer é como que vai estar essa relação no futuro. E isso vai depender de como eu encaro essa diferença agora, de como que eu encaro e faço o possível para que isso se amenize agora. O futuro dá para mudar. O que aconteceu antes que fez a gente ter as diferenças, não importa mais, né? Já passou, eu não tenho acesso, eu tenho que buscar na frente, né? É verdade, você tem razão. Então, vamos começar aí a leitura para a gente não perder o fio da meada aí. Quer dizer, o fio da meada a gente tá, né? Para a gente não perder o tempo. O Instagram é chato, ele, com 60 minutos ele trava a gente. É verdade. Então,
Quer ler? Quer que eu leia aqui a primeira parte? Eu vou ler o item 18? Lê o 18, eu leio o 19 e 20. Tá bom. Então, é o capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Isso. Se É você o, é achar o item. conveniente de vez em quando parar para fazer algum comentário, fica à vontade. Ah, perfeito. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Aqui, nós acabamos de falar da questão 67 do adiantamento da humanidade e que se dá através de cada um. Né? A gente vai percebendo como que a doutrina espírita, como que Kardec, em sua genialidade, ele conseguiu elencar os elementos primordiais. Primeiro, a base de tudo está no Livro dos Espíritos, depois ele desdobra tudo nas outras obras. Então, não existe... o Espiritismo tem uma das suas características fundamentais, é a clareza, com que fala, com que reflete e com que apresenta os pontos semelhantes em toda a sua obra. Então ele continua aqui. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar juntos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais duradoura não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. Os da natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Esse é o item 18, e a gente já percebe que Kardec aqui oferece uma linha de pensamento bem interessante. Primeiro ele começa afirmando que os laços de famílias não acabam com a reencarnação. Ao contrário, eles se unem, se fortalecem, se enobrecem, porque cada vez mais, vivendo ao lado de outras pessoas, cada vez mais nós vamos nos aperfeiçoando, nos colocando no lugar do outro, entendendo o porquê de suas dores, fazendo repercutir as suas inclinações, boas ou mais, dentro de nossos próprios seres. Porque existe a construção individual daquilo que concerne a vida de cada um, mas existe a construção coletiva naquilo que encampa cada um de nós em família. Então, essas diretrizes são dadas por nós, a gente constrói isso junto. Uma família equilibrada é trabalho árduo de muitas pessoas envolvidas ao mesmo tempo, durante muito tempo, muito século. Não nos enganemos. Uma família equilibrada
é fruto de muito trabalho, de muita perseverança, de muita dedicação. Se a gente lembrar do livro Nosso Lar, no capítulo 17, salvo engano, o André Luiz foi convidado pelo Lísias e autorizado pelo ministro Clarencio a conviver diretamente com a família do Lísias, na casa do Lísias, em Nosso Lar. E quando ele chega naquele lar, ele encontra a mãe de Lísias, a dona Laura, as irmãs Yolanda e Judite, morando junto com o Lísias e a sua neta, que desencarnaram há pouco tempo e estava ainda em estado ainda psíquico e emocional em desequilíbrio. E o André começa a perceber que ali existe um laço de amor, de carinho, que antecede a vida espiritual, que inicia muito antes que o seu próprio pensamento consiga imaginar. Eles na Terra já viviam uma vida de amizade, de amor, de carinho recíprocos pelo laço afetivo e carnal, mas antes disso já eram amigos e tinham as mesmas inclinações, pensamentos, e se uniram na vida espiritual já por muito tempo. Então, assim, esses laços estão fortalecidos após morte, após o túmulo. Uma vez cerrados os olhos da vida material, a abertura dos olhos espirituais dão conta de tudo aquilo que a gente construiu, dão conta de tudo aquilo que foi processo árduo e significativo de construção de cada um. E como o próprio Kardec fala no Livro dos Espíritos e fala aqui no item 18, esse aperfeiçoamento se dá pela vontade de cada um querer ajudar um outro, porque existem os retardatários que vão ficar para trás, mas naturalmente existem aqueles que estão sempre um passo à frente de nós. E diga-se de passagem, as nossas queridas mães são exemplos muito sinceros disso, porque a abnegação de criar um filho, de abrir mão de suas vidas, de suas escolhas, dos seus afazeres, para dar conta da vida e da reencarnação de um outro ser, é ato de amor incondicional. E isso as mães têm de sobra. Não que nós pais não tenhamos, nós temos sim, mas eu acredito que gerar um filho e fazer escolhas e optar pela vida e desenvolvimento daqueles seres de maneira tão intensa se dá pela maternidade. E isso Deus dá oportunidade para que as mulheres sejam, aqui na Terra, os seus melhores representantes entre nós, com sensibilidade à flor da pele, com entendimento do real objetivo da vida e com a capacidade de enxergar e absorver todo tipo de sentimento que é preciso enfileirar na construção de uma família digna, respeitosa e equilibrada entre nós. Sabe, Dora? Estou te ouvindo com muito encantamento. Mas eu venho percebendo, Saraiva, que isso tem mudado um pouco, né? Não estou puxando sardinha para os homens, não. Mas, assim, a paternidade hoje em dia é muito diferente da paternidade de outrora, né? A gente sabe que essa coisa de dar atenção à criança e de valorizar o infante é muito recente na humanidade. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a criança era simplesmente um ser à parte, nem comia na mesa, né? Nem dividia a refeição na mesa com os familiares, isso estou falando de bastante tempo atrás. E ela foi ganhando um espaço e tendo importância e sendo vista como algo em que se devia investir tanto materialmente, intelectualmente, mas também afetivamente, há pouco tempo na história, né? E essa coisa da paternidade também tem mudado muito. Não sei, é tudo junto, né? A mulher ganhando um espaço também no mercado de trabalho, nas ciências, que também fez com que ela deixasse um pouco o tempo do lar, mas eu vejo hoje pais extremamente dedicados, alguns até mais do que as próprias mães. E eu não sei o que isso pode representar, mas talvez seja porque já experimentaram outrora essa experiência da maternidade, que a gente sabe que também, de acordo com o veículo que a gente vem, né, se utilizar na encarnação, a gente tem a questão dos hormônios e tudo mais que nos faculta uma maior tendência para um sentimento maior, uma fragilidade, vamos dizer assim, de
de temperamento. Então, eu não sei se pode ser por esse exercício já tido desses espíritos que hoje estão como pais, já terem vivido isso muitas vezes Aham. na maternidade, que agora eu vejo muito claramente essa diferença, né? É verdade, perfeitamente. E ao passo que a humanidade evolui, todos nós evoluímos, inclusive nessas características que você apresenta aí, de paternidade, de entendimento do real objetivo da formação de um lar, né? Quais são os deveres de cada um, o que precisa ser compartilhado, quais são as experiências que precisam ser vividas em conjunto e não apenas por uma pessoa, né? A maneira de criar os filhos realmente avançou muito e a ciência é elemento importantíssimo nessa hora. Exatamente. A romantização do amor materno, é claro, eu amo minhas filhas incondicionalmente, mas eu sei o quanto que essa romantização, ela às vezes prejudica as mães, porque elas olham para essa romantização que a sociedade coloca e que às vezes a literatura coloca e não se sentem suficientemente enquadradas ali, muitas vezes. Isso acontece muito no puerpério, isso acontece em diversas situações da vida em que as mulheres se sentem péssimas por não estarem se sentindo dentro daquele glamour, daquele amor tão sublime, né? Porque mãe também se estressa, porque mãe também perde a paciência. Não deveria, né? Mas de vez em quando acontece. E aí a gente foge um pouco desse senso comum e a culpa vem e vem violentamente. E aí a gente tem terapia, tem Freud, tem um monte de coisa para explicar, porque as nossas relações com as nossas mães, elas são tudo para nós, sem sombra de dúvida. Nós somos seres em caminho e aprendendo também, e passíveis de erro, né? Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas é o que eu tenho Não, experienciado com grupos de mães, enfim, com a minha própria maternidade, que é muito recente, aliás, né? Como a maioria sabe, tem pouco mais de um ano que eu me tornei mãe. Então, sim. tudo muito diferente. E Dora, essa romantização e essa cobrança de perfeição da mulher no papel de mãe, ele vem também de uma sociedade machista, que exigia e continua muitas vezes exigindo uma pureza e uma dedicação infindável e de maneira plena, de de uma forma muito agressiva, ainda que às vezes seja desvelado, ainda que às vezes seja ali velado inclusive através de posturas sociais convencionalistas, mas na realidade por trás disso tudo existe uma cobrança, existe uma cultura exercida pelo homem através dos tempos que martiriza muito a mulher no sentido da cobrança. Por isso e a doutrina espírita vem desmistificar isso tudo. Vem dizer que sim, a mulher tem um papel fundamental na família, que é uma grande pioneira da vida aqui na Terra, mas sobretudo é ela também que constrói junto com o seu parceiro e com a sua família o processo de desenvolvimento conjunto de uma família equilibrada para depois se tornar uma sociedade mais equilibrada. Eu acho que a gente está falando a mesmíssima coisa e a doutrina espírita, graças a Deus, vem encampando essa luta por essas características igualitárias de que pais e mães têm na criação dos seus filhos. Exatamente. Vamos lá. Então, eu vou seguir com o 19. Vai lá. Encontrei alguém que gosta de falar bastante também, né? Ih, Jesus, nós estamos Vamos lá. 2 horas de estudo. Item 19. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram
por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. E é preciso, né? Seria assim, não inútil, mas seria pouco aproveitado que só estivesse ali em família com desafios. Já que todos ali não têm nada mais para se resolver, que grande crescimento teria, né? A experiência está realmente em ter as diferenças para que esse conjunto consiga caminhar da melhor forma possível. É verdade. Lidar com o contraditório na vida é um das grandes experiências que a gente pode usufruir. E dentro da nossa família existem muitas coisas assim. Não é à toa que a gente muitas vezes sai para trabalhar ou vai fazer os seus afazeres, sei lá, vai a seus afazeres na rua, de estudo, e a gente engole tanto sapo na rua, a gente lida com tantas pessoas diferentes na rua, e a gente consegue ter uma tolerância tão grande para com os outros na rua, mas aí quando chega em casa, só basta um olhar ou uma palavra para a pessoa às vezes te desequilibrar. Não que essa pessoa esteja te afrontando de forma ostensiva, de propósito ou extensiva, mas é porque ali no lar que é a grande experiência de refinamento do sentimento, que é a pedra de toque na nossa alma que precisa ser lapidada pouco a pouco, é através do convívio, é através de comer 1 quilo de sal, como se diz no ditado popular, que nós conhecemos a outra pessoa e que nós permitimos que a outra pessoa também nos conheça. E aqui, na leitura que você fez, aqui do item 19, uma das coisas que me chamaram muita atenção foi que a reencarnação também serve para amenizar as dificuldades que outrora as pessoas tiveram. Como, por exemplo, vamos imaginar aqui que nós tenhamos uma pessoa dentro de casa, no seio familiar, que difere totalmente das características de uma família. Parece que realmente não foi feito, não foi moldado para aquele local e muitos conflitos e muitas experiências desagradáveis e tal. Naturalmente, se a gente for lançar um olhar de construção de como que isso se deu até aquele determinado momento, nós vamos perceber que aquele espírito muitas vezes foi colocado ali para que as pessoas que outrora modificaram a sua característica emocional e espiritual, agora se responsabilizem para realinhar. Porque não nos enganemos, nós no passado, e a gente não precisa se culpar disso mais, porque não é mais esse propósito que nossa vida se estabelece, já foi no passado quando éramos mais ignorantes, mas agora não. Não é preciso culpa, mas não nos enganemos. No passado, não muito recente, nós desviamos sentimentos, emoções e vidas de muitas pessoas que hoje somos responsáveis pelo realinhamento, assim como outras pessoas são da nossa vida também. Então, viver em família é reencontrar laços de amor construídos há muitos anos, mas também reconstruir ou construir laços que não são tão amáveis e afáveis assim. Essa é a oportunidade de reencarnação e esse é um sentido para que nos chama a doutrina espírita e o que Jesus nos oferece. Ter a oportunidade de conviver, de reviver, de conhecer, reconhecer e aproximar até mesmo aqueles que não são tão íntimos assim de nossas almas. Essa é uma grande oportunidade de realinhamento. Justamente. Até porque, né, quando a gente não tem acesso a essa caixinha preta do nosso passado, a gente não sabe que compromissos a gente assumiu antes, né, de encarnar, para simplesmente chegar agora e ignorar as dificuldades ou simplesmente afastar aquele irmão com quem a gente não se dá.
quanto, na verdade, a gente tem que buscar, né? É verdade. Vamos lá. Item 20. Vamos- O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é um temor egoísta, provando, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único, mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Esse Uhum. amor que a gente sente, às vezes, ainda é muito egoísta, né? É o meu marido, é o meu pai, ou é o meu filho, e isso, às vezes, até atrapalha a gente a exercitar esse amor fora da família. Um Sim, exemplo que eu vejo, assim, muito claramente é a mãe, né, que olha o seu filho e fala assim, ah, você é o mais lindo da turma, né, a turminha de escola, você é o mais lindo, ai, meu filho é a coisa mais linda. Gente, outras crianças são tão bonitas quanto, mas é a coisa do meu, sabe? Principalmente sim, aqueles filhos biológicos, não, porque eu que fiz, olha que lindo, eu que fiz. Quando na verdade a gente não faz nada, porque a gente sabe que o espírito não provém do espírito, né? E isso é uma sim. coisa extremamente, a gente confunde muito esse amor com um pouco de egoísmo, sim. É uma posse desenfreada que algumas pessoas sentem nessas relações familiares. Sim, e eu estou lembrando aqui, Dora, também, de uma passagem que está no Evangelho de Mateus. Está no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está conversando com a multidão. E aí, em determinado momento, chegam pessoas dizendo: Olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar contigo. Aquilo é um simbolismo de um tamanho inenarrável, porque o que estava em jogo ali naquele momento era o convencionalismo do mundo, que faz com que os poderosos, aqueles que têm influência no mundo, identifiquem os mais próximos e os chamem de irmãos. Aqueles que estão dentro do lar são mais importantes do que aqueles que nos cercam em outras oportunidades ou não. Aí Jesus quebra o paradigma e oferece um caminho muito mais amplo de uma família universal, de uma família ampla, e diz, olha para a multidão e diz, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Como quem diz, olha, o mundo nos oferta a convenção da família. É verdade, é importante que sigamos essa convenção porque são os laços que se apertam. Mas se a gente ampliar o olhar, nós vamos dar de frente com a família universal, com a família de Deus, com a família ampla, com tudo aquilo que vale a pena ser vivido, não só dentro de nossas próprias casas, mas na sua grande amplitude, porque quantos de nós não encontram na rua amigos que muitas vezes são mais afins do que os próprios que estão no lar? Então, esse temor de aumentar a parentela é um sentimento egoísta, sim, porque o que nos fala o Evangelho é o contrário, que a nossa família é muito maior do que os nossos olhos da carne podem imaginar. Com certeza. Pode seguir aí, no 21. No 21, né? Isso. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para que quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso, aí o item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro,
segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se achará irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que os pais e mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. E aqui o Kardec nos oferece outra grande possibilidade de amealharmos dentro de nós as esperanças de reencontrarmos todos aqueles que amamos, independente da maneira que se viveu aqui na Terra. Porque as características que cada um traz ao longo da sua existência são muitas vezes determinantes para a não aceitação do convívio umas com as outras. Mas isso não quer dizer que esse determinismo se expanda pela eternidade. Isso pode acontecer momentaneamente, porque as inclinações são diferentes, as predisposições. Dora, se a gente imaginar que isso Dona Joana de Ângeles fala com muita propriedade, que nós podemos ter duas atitudes aqui na Terra diante da família, das coisas da nossa vida, que a gente pode ter bons hábitos e a gente pode também ter maus hábitos. Os bons hábitos, eles viram virtudes, se assim executados durante muito tempo. E os maus hábitos viram vícios, se assim executados durante muito tempo. Os vícios nos distanciam de algumas pessoas e nos aproximam de outras. E as virtudes, da mesma forma. Então, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas predisposições, nós vamos nos aproximando de uns, distanciando de outros, mas isso não é de forma definitiva, porque haverá o dia que caminharemos no mesmo sentido, com as mesmas inclinações. Se existe uma coisa que nós somos fadados na nossa existência, é a felicidade. Não existe nenhum de nós, esteja onde nós estivermos, que vamos experimentar o sofrimento, o distanciamento eterno daqueles que amamos. Embora muitas vezes as atitudes tidas aqui na Terra nos distanciem momentaneamente, pela misericórdia de Deus, a aproximação se dá pelo amor, pela fraternidade, pelos laços imortais que o amor, o convívio nos oferta diante de tantas problemáticas, né? A gente pode, por exemplo, lembrar mais uma vez do livro Nosso Lar. Vamos lembrar de Dona Laura, a mãe do André Luiz, que já estava há alguns anos no mundo espiritual, e quando o André Luiz pergunta pelo seu pai, onde ele estaria, Dona Laura é a mãe do Lísias. A mãe do André Luiz já morava em um plano mais elevado, e quando o André pergunta sobre o seu pai, ela diz que ele está há 12 anos nos círculos do umbral, pela vida que ele levou, que ele quis tomar diante das experiências dele particular. E aquilo distanciou ela dele e do filho, e de todos os seus laços que poderiam ter sido criados ali. Mas ela não abriu mão da possibilidade de resgatá-lo. E junto a um departamento espiritual de reencarnação e da divindade providencial, ela projeta uma vida aqui na Terra novamente com ele. Então, assim, ela desce dos círculos de alta elevação espiritual para estar aqui com ele de novo, para resgatá-lo dos ciclos mais deprimentes de escolhas da vida. Então, assim, graças a Deus, ao nosso bom Pai misericordioso, a doutrina espírita desmistifica isso. Não existe afastamento definitivo. Existe sim
temporário e que os laços de amizade, de amor, sempre irão nos reunir novamente. Com certeza. Vamos Aí lá. tem o item 23, você lê ou eu leio? Eu acho que ficou faltando um pedacinho do 22, mas eu leio para a gente poder terminar, porque eu estou preocupada com o tempo ali, porque É verdade. senão a gente não consegue fazer o encerramento. Vamos lá. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram, como esse exemplo, né, do livro que você citou agora. Isso. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. E o último item agora, o 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, né? Que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Sim. Na quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. E também, por isso, não dando àquelas pessoas que nessas teorias acreditam a razão para que busquem os seus desafetos, né? Já que tudo vai cessar no momento da morte. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. E só nessa daí, na minha opinião, é que eu posso ver claramente a justiça de Deus, né? Uhum. Deus sendo justo, soberanamente justo e bom. Porque se uma mãe, né, como diz, se eu não me engano, foi Divaldo que contou essa história, eu não sei se eu posso estar viajando, mas que Sim. a mãe havia perdido um filho que se suicidara, e aí, ao conversar com o padre disse, olha, infelizmente ele se suicidou, ele da vida dele, então ele vai para o inferno, não tem jeito, você tem que rezar pela vida dele, pela alma dele que foi para o inferno. E aí ela se revoltou com a Igreja Católica, porque ela pensou assim, gente, que Deus é esse? Se eu, que conheço o meu filho, que sei dos defeitos dele, jamais o condenaria ao inferno perpétuo, como que Deus, que eu suponho que ame muito mais do que eu, faria isso, né? Sim, sim, é verdade. E nessas horas a gente vê o quanto nós estagiamos nessas culturas, nessas religiões punitivas e que nos faziam ter medo, temor de Deus pelas atitudes erradas que nós cometemos. E o julgamento vinha não apenas de Deus, mas de toda a sociedade, de toda a cultura, de todos que estavam aqui, de certa forma, representando um pensamento religioso, mais punitivo, sabe? De ação contrária a tudo aquilo que é bom, que é justo, que é meritório. O seu exemplo foi perfeito, né? E a gente sabe que justamente através da reencarnação que as oportunidades de reerguimento da nossa alma se dão. Nós podemos estagiar pelos mais difíceis projetos e empreendimentos que nossa vida já tenha se lançado, mas não haverá jamais uma porta fechada para as possibilidades de desenvolvimento e de recomeço. Como diz o Chico, ele gostava sempre de dizer, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Não importa de onde nós viemos, não importa os erros que tenhamos cometido. O que importa é agora, a oportunidade que Deus nos deu para resgatarmos
aquilo que nós fizemos e projetarmos um futuro bem melhor do que a gente imagina. É verdade. Excelente. Estou preocupada só com os minutos. Eu também. Por isso que eu me calei rapidinho. Vamos lá. E aí, agora você encerra. Eu vou te pedir só para no final você clicar em compartilhar o vídeo, porque aí fica lá no seu Instagram para quem quiser rever depois. Sim, sim. Encerra com a prece, Dora? Você trouxe alguma coisa? Uma música, um poema, alguma coisa? Eu não trouxe não, mas a gente pode... Vou tentar improvisar sem medo de errar. Sem problema. Eu acho que quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala das oportunidades que nós temos de reerguimento, né? A gente está falando de vida. E vida, assim, em abundância, que, conforme nos disse Jesus no Evangelho de João, que eu já citei aqui para a gente saborear. Então, que a gente possa... Tá me ouvindo, Dora? Tô. Porque deu uma travadinha aqui. Então, que a gente possa saborear as experiências da vida através da percepção de que a vida é maior do que os nossos olhos podem imaginar. Então, um poeta das nossas terras, que já desencarnou e já habita os planos espirituais. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e que o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou quiser ou vier, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, meu Deus, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede e nunca impedirá que eu repita. É bonita e é bonita. Duvido que ninguém tenha arrepiado, né? Realmente a letra é maravilhosa. E enquanto você declamava aí, a música vem, né, na nossa cabeça. E É verdade. muito bem intuído para esse momento e nos enche de alegria nesses dias tão pesados, né? Muita gratidão. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço, meu amigo, pelo convite, pelo chamado aqui. Estou sempre à disposição, tá? Assim que você quiser, a gente sempre vai ter um tempo para falar do Evangelho. Aliás, essa é a nossa vontade de poder falar por aí e a palavra de Deus que habita dentro de cada um de nós. Com certeza. Vamos fazer a prece, então. Pode fazer para a gente encerrar. Tá bom. Então, se nós pudermos nesse instante fechar os nossos olhos, onde quer que estejamos, e agradecer, Deus amado, Pai infinito, de bondade, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Permite, Mestre Jesus, que nesse instante os nossos corações se abram a Ti. Permite, espiritualidade amiga, que a nossa casa esteja repleta de energias fluidificantes, equilibradas e altamente positivas para nossas vidas. Reergue, Senhor, as nossas vidas pelos caminhos do bem. Oferece, Senhor, infinitamente as oportunidades para a nossa alegria e redenção
de nossas almas, às vezes tão caídas, doídas e sofredoras. Fortalece, Mestre, a vontade de continuarmos em pé, na luta, dispostos às grandes batalhas do sentimento e do coração. Não permite, Senhor, que caiamos novamente nos erros do passado, mas que planejemos e olhemos para o futuro como grande, esperançosa aurora de um amanhecer lindo e infinitamente belo aos nossos olhos. E nesse momento, Mestre, encerrando esse nosso encontro de amigos e almas afins, pedimos que abençoe a casa de todos aqueles que nos acompanham nesse instante. Que Jesus possa abençoar o nosso dia, a nossa manhã e que tenhamos uma excelente semana com Deus em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que esteve com a gente essa manhã aí. Todos tenhamos um excelente dia e que a gente siga aí com essa vibração durante toda a semana restante. Obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Gratidão. Até a próxima. Até.